Vamos abrir. Vamos abrir em Marcos 12:41. Marcos 12:41. Na semana passada eu falei sobre. Na semana passada eu falei sobre ser notado por Deus e hoje vamos falar sobre notado por Deus 2. E eu utilizei o mesmo versículo de finanças porque eu acho que exemplifica exatamente como é que nós somos notados por Deus. Somos notados por Deus quando fazemos algo diferente do que os outros fazem. Ah, Eu ali na reunião da semana passada eu falei ser notado por Deus por causa da nossa conduta, de como fazemos as coisas, como nos comportamos. Mas eu hoje quero-vos falar de algo diferente. Eu vou-vos ler em Marcos 12:41. E estando Jesus de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os discípulos, diz: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram o que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, de tudo o que tinha, todo o seu sustento. Realmente, algo esta pobre viúva fez de diferente para Jesus, à medida que olhava para as pessoas ao deitar as suas ofertas, ele viu nela, ela deitou mais do que todos os outros. Não tem a ver com quantidade de dinheiro, tem a ver com a quantidade que fica na nossa mão. Deus olha para nós e vê o tamanho da nossa oferta. Será que se deve dar mais? Será que se deve dar menos? Deve-se dar assim? Isso eu não sei. Isso é algo que tem a ver com cada um. É o seu relacionamento com Deus que vai ditar o que você vai ofertar, o que você vai dar. Não tem a ver com o que eu devo dizer para você semear mais ou menos. Não é isso. Tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Sabendo, porém, que tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. E sabendo que o semeia em abundância vai colher em abundância. Então, vamos semear em nome de Jesus. Alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Obrigado, Pai. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, porque tu supres todas as nossas necessidades. Em glória por Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Lucas 19:1. Lucas 19:1. Eu, cada vez que
falo deste homem ou me lembro desta passagem bíblica, lembro-me sempre de alguma coisa que eu vi na escola infantil. Até o que era? Era um quadrozinho que aparecia um homem pequenino em cima de uma árvore e que Jesus ia passar. Eu tenho sempre esta imagem por causa desta passagem. Mas hoje eu ouvi uma coisa que me tocou e me fez pensar em muita coisa. Realmente, eu na semana passada falei sobre Moisés, não, Noé, em que numa geração ele era diferente. E hoje eu quero falar sobre homens e mulheres que fizeram coisas diferentes. De tal maneira diferentes que foram notados por Jesus. Eu vou-vos ler. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era chefe dos publicanos, e era rico. Publicano, o que é um publicano? É um cobrador de impostos. E ele era chefe dos cobradores de impostos. E era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, porque por causa da multidão, pois era de pequena estatura, ele era pequeno. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com gosto. Então, se Zaqueu não estivesse na árvore, Jesus não tinha reparado nele. Será que não conhecia-o? Conheceu-o porque o Espírito Santo lhe mostrou quem ele era e qual o seu nome. Jesus não o conhecia, mas reparou nele porque ele estava numa árvore. O que é que ele fez de diferente? Nem toda a gente sobe às árvores. Mas a sua determinação em conhecer Jesus o fez subir à árvore. Que determinação estamos nós a ter para ter mais de Deus dentro de nós? O que é que nós estamos a fazer para ser notados por Deus? Eu não estou a falar, ouçam, eu não estou a falar no meio das reuniões em alguém gritar mais alto, em alguém dizer aleluia, em alguém dizer é mesmo assim e tal, e não estou a falar nada disto. Porque nada disso conta para Deus que você está a fazer. Conta para Deus são ações que você faz, que ninguém vê, que ninguém repara, mas que você sabe o que está a fazer. Na oferta, quando nós damos a nossa oferta, a Bíblia diz: não repara a tua mão esquerda o que dá à tua direita. Isto quer dizer que ninguém deve reparar na oferta da outra pessoa, nem questionar a oferta, seja de quem for. Porque se você está a dar muito ou dar a pouco, é o seu relacionamento que é um Deus que está a ditar o que você está a dar. Ninguém tem nada a ver com isso. E é aqui que nós temos que ver qual é o nosso relacionamento com Deus. Porque que estamos mesmo a querer buscar a Deus ou estamos só vivendo a nossa vida? Andando para a frente com a nossa vida. Queremos mesmo Deus na nossa vida. Zaqueu queria ver Jesus. E a sua ânsia de ver Jesus o levou a subir a uma árvore. Mas porque subiu a uma árvore, Jesus reparou nele. O que é que você está a fazer para que Deus repare em si? Para que Deus olhe para si de uma maneira diferente? Você está a orar?
Você está a orar todos os dias? Você está a orar mais que uma vez por dia? Daniela orava 3 vezes por dia. Ah, mas eu não posso fazer isso. Você é que sabe. A Bíblia diz orar sem cessar. Isto quer dizer que estamos completamente a orar. Isto quer dizer que estamos completamente todos os dias, a toda a hora, a todo momento a buscar a Deus. Senhor, eu preciso fazer isto. Ajuda-me. Você acredita que eu tenho tido obras em casa? Você acredita que eu tenho orado mais a Ele do que nunca? Para que tudo corra bem, para que tudo fique bem feito. Eu preciso fazer outro projeto e eu tenho orado, Deus, mostra-me o que eu devo fazer, como devo fazer, porque é dele que vem tudo. Ah, mas são os homens que fazem. Não, é dele que vem tudo. Um dos meus filhos ficou doente, chamámos o médico a casa e quando chamámos o médico ele receitou, esse receituário não funcionou e a criança ficou igual como estava doente. Veio, chamámos o outro médico, mas quando chamámos o outro médico, eu e a minha esposa orámos para que Deus desse sabedoria ao médico para receitar. Quando o médico viu a receita que o outro médico tinha passado, diz: Não, isto está errado, isto não devia ter sido assim. E ele receitou uma nova medicação e essa sim funcionou. Você está a perceber que tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo funciona por Deus. Você vai comprar uns pneus para o carro, você orou por eles, orou antes de comprar os pneus, para quando lá chegasse, a pessoa que lhe desse os pneus, desse-lhe os pneus como deve ser, os melhores. Ah, mas depende da marca. Ouça, eu sei o que é que eu estou a dizer. Eu sei o que é que eu estou a dizer. Não tem a ver com a marca. Pode aquele pneu ter vindo defeituoso e pode ir parar à sua mão ou não. Porquê é que nós devemos orar sobre todas as coisas? Sobre tudo. Buscar a Deus sobre todas as coisas. Porque garantidamente ao buscarmos vamos ser notados por Deus. E Deus vai nos abrir portas que antes estavam fechadas. Vai nos dar sabedoria de coisas que nós não sabíamos. É essa a diferença. A diferença é porque estamos a buscar a Deus, Deus está a reparar em nós. Então, Zaqueu subiu uma árvore e Jesus reparou nele. Mas agora veja o que é que aconteceu a seguir. E apressando-se, desceu e recebeu com gosto. Versículo 7. Lucas 19, 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, restituo em quadruplicado. E veja a resposta de Jesus. E disse Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Filho de Abraão era alguém que era dito entre os judeus como sendo de Deus. Filho de Abraão. O que Zaqueu fez não só trouxe diferença na vida dele, que Jesus o reconheceu e viu e reparou nele, como também ele tomou uma atitude que não tinha a ver com dinheiro, tinha a ver com coração. Porque Jesus falou uma vez e disse: quão difícil é que os ricos entrem no reino dos céus. Porquê? Porque têm as riquezas guardadas no coração. E Zaqueu não tinha as riquezas guardadas no coração, porque ele imediatamente disse que dava tudo, metade de tudo o que tinha, que dava aos pobres. E imediatamente disse que restituem de quadriplicado
a quem ele tinha defraudado. Ele não tinha o dinheiro no coração. Quem tem dinheiro no coração não faz isso. Por isso é que Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. Um homem veio ter com Jesus e quando veio ter com Jesus disse que hei de fazer para guardar, para ter a vida eterna. E a ele, Jesus disse, honrou o teu pai e a tua mãe. Ama a Deus acima de todas as coisas. Ele disse, tenho guardado isso desde a minha mocidade. Então Jesus olhou para ele, o amou e disse, olha, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E ele ficou muito triste. Foi-se embora. Quem é que mandava na vida deste homem? Deus ou o dinheiro? O que é mais importante na sua vida? Deus ou o dinheiro? Eu quero que você entenda isto. Porque Jesus disse, todo aquele que dá nesta vida, por amor de mim, nesta vida receberá 100 vezes tanto. Será restituído mais do que aquilo que você dá para si. Porque Deus quer o nosso coração. O nosso coração. Deus não é por causa de dinheiro, não é por causa disto, daquilo, é por causa do seu coração, do seu amor. É isso que Ele quer. E se você põe outras coisas à frente, você põe o trabalho, você põe família, você põe filho, esposa, qualquer outra coisa à frente de Deus, como prioridade na sua vida, você deixou Jesus para trás. Nada disso é bom para a sua vida. Porque você deve pôr Jesus em primeiro lugar e tudo o resto está acrescentado. Muitas pessoas pensam, não, mas se eu não fizer isto, eu perco a pessoa. Não perde a pessoa. Você ganha. Só que ganha para Jesus primeiro. É isto que você deve fazer. Este homem recebeu salvação na vida dele. Mas este homem recebeu no coração muito mais que isso. Ele recebeu Jesus no seu coração. Ele pensava que Jesus nunca ia reparar nele. Porquê? Porque ele era cobrador de impostos. Porque estava instituído no reino cobrar impostos para dar para, na altura, os romanos que estavam a fazer ocupar toda aquela área. E todos os judeus consideravam esses homens como desprezíveis. Mas eram homens que amavam a Deus. E nós não devemos fazer exceção de pessoas. Mas porque este homem ou esta mulher tem um cabelo pintado de maneira diferente, está tatuado ou não está feito assim. Será que isso muda o coração da pessoa? A Bíblia diz realmente para não se tatuar. Mas se as pessoas se quiserem tatuar, é entre elas e Deus. Entre elas. Houve um homem, pastor, que tatuava-se, e chegou uma altura, Deus virou-se para ele e disse assim, não deves mais fazer. E ele parou instantaneamente. Entenda uma coisa. Nosso coração pertence a quem? Você está a fazer porque toda a gente está a fazer, já está errado.
Se você está a vestir de uma forma, de certa forma, porque toda a gente está a vestir, está errado. Busca Deus, saber o que é que Ele deseja para si. Busque sabedoria em Deus. Vamos abrir outra parábola, outra passagem bíblica, onde vemos outro homem, Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Este homem fez toda a diferença. Apesar de tudo o que estava a acontecer à sua volta, ele fez toda a diferença. Portanto, estamos em Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, outra vez em Jericó. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, laçando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, seguia Jesus pelo caminho. É impressionante. Eu lembro-me uma vez, um amigo meu virar-se para mim: Então ainda andas lá nisso, da igreja? Eu disse: Sim, ando. Realmente faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença onde nós estamos e o que estamos a fazer. Faz toda a diferença a quem estamos a seguir e a quem estamos a clamar. Este cego ouviu falar de Jesus. Ele não o via, porque era cego, claro. Mas ele clamava a Jesus que reparasse nele. Ele clamava a Jesus para ser notado por Jesus. Ele gritava. Chegou uma altura que ele já estava a gritar. Todos mandavam-no calar, mas ele não se importava com os outros. Ele só queria saber de Jesus. Às vezes há pessoas, por causa de vergonha, não dizem de quem são, quem pertencem. O que é que têm nas suas vidas? Escondem. Porque veem muitas das vezes outras pessoas serem humilhadas por dizerem o que é que são. A mim tentaram me humilhar várias vezes. Para mim, não era nada. Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E você tem que entender uma coisa. Quando você percebe isso, sabe que ter Deus na sua vida é a maior bênção que você tem na vida. Sabe que por Ele você vai ter tudo e vai ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Por Ele você vai viver. Você vai ter tudo o que precisa.
quando não nos conseguem calar assim, tentam mandar pessoas agarrar e dizer: "Ah, não, isso é assim, é assado", para ver se nós nos revoltamos contra essas pessoas. Por isso é que Deus nos disse para amarmos a todas as pessoas. Então, este cego fez algo diferente. Foi notado por Jesus, porque ele gritava. Você está a gritar, não gritar literalmente com voz, mas está a gritar dentro de si para Deus. Está a gritar dentro de si para Deus. Viraram-se para mim e disseram: "Ai, não tenho". Estava a contar algo que Deus me tinha mostrado e disseram-me: "Ah, eu não tenho esse discernimento". Eu olhei para a pessoa e disse: "Se você quisesse falar com alguém, o que é que você fazia?" Ah, agarrava no telemóvel, ligava. E se a pessoa não atendesse? Ah, insistia. Mas se você quisesse mesmo falar com ela? Ah, insistia até a pessoa atender. Até porque é que você não faz o mesmo com Deus? Porque é que nós não estamos a fazer o mesmo com Deus? Porque é que não estamos a insistir na nossa comunhão com Ele? Porque é que não estamos a orar e pedir: Senhor, eis-me aqui, revela-te a mim, Senhor. Tu, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus, o nosso Pai, revela-te a mim, dá-me direção, diz-me o que é que eu devo fazer, que eu não tome decisões por mim próprio, mas seja orientado por Ti no nome de Jesus, em todas as coisas. Porquê é que nós não estamos a buscar isso? Bartimeu gritava, gritava, gritava. Para quê? Para que pudesse receber a bênção na sua vida de poder voltar a ver. E sabe porquê que ele gritava a Jesus? Porque ele sabia que era o único que lhe podia dar vista. E muita gente às vezes esquece disso. Se esquece que é Ele que nos pode libertar de situações da nossa vida. Nos esquecemos que é Ele que faz tudo em todos. E por isso devemos clamar a Ele. Não precisamos de gritar, mas orando a Ele. Buscando a Ele. Sabendo que para isso nós fomos escolhidos para andar com Deus. Quero que você entenda uma coisa. Bartimeu fez algo impressionante. E porque fez, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé te curou. Então, que fé é que ele teve? Buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus, até ter a bênção na sua vida. Por que é que você não está a fazer o mesmo? Por que é que você não está a fazer o mesmo? Não está a buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus, até ter na sua vida aquilo que você deseja. Faz toda a diferença o que fazemos. Jesus notou neste homem porque ele estava a gritar e dificilmente não ia notar nele que ele estava a gritar. Ele não via Jesus. Sabia, pelo que ouviu, que ele ia passar ali. Ele estava perto, por isso gritou. E Jesus está perto do seu coração. Está perto de si. Mas ele está à espera que você o busque para o poder abençoar pela sua fé e sua confiança.
Ouça, nós nesta vida, muitas das vezes, tomamos decisões e fazemos coisas pelo que nós estamos habituados, pelo conhecimento que temos desta vida. Então reagimos, não, para a solução deste caso, eu sei que tenho que fazer isto. Davi, rei Davi, um homem de Deus, que sabia para soluções de alguns casos, nem sempre a solução é a mesma. Porquê? Porque ele buscava a Deus e Deus dava-lhe soluções diferentes para coisas iguais. Isto quer dizer que nem sempre a solução que você pensa que é a que deve ser na sua vida. Quer dizer que você deve buscar a Deus e Deus lhe dará solução para a sua vida. Muitas vezes, pelo conhecimento que temos, pelo hábito que temos, não, deve fazer isto, deve fazer aquilo, e imediatamente metemos em ação. E muitas das vezes perdemos a bênção porque estamos a resolver as coisas por nós próprios, sem consultar a Deus. Deus quer-nos bem. Você tem que entender isso. Muitos pensam assim, porquê que vou estar a chatear a Deus? Você não está a chatear. Deus o ama. E aquele que ama nunca é chateado por outro. Ao você buscar a Deus, Deus lhe dará a solução que você precisa e lhe mostrará o caminho que deve seguir, o caminho para a bênção na sua vida. Quer seja para a área financeira, para a cura, para a libertação, para qualquer área da sua vida, Deus lhe mostrará o caminho a seguir. E a única coisa que você tem que fazer é seguir esse caminho. Confiar em Deus. Mesmo que não esteja lógica nenhuma. Essa é a glória de Deus. E muitas das vezes fazemos coisas que não têm nexo nenhum, não têm lógica nenhuma. Houve uma altura da minha vida que eu devo ter tido um problema qualquer no estômago porque não estava bem. Eu orei e Deus me mostrou o que é que eu devia de fazer. Começar a comer arroz. Eu não é coisa que eu não gosto muito de arroz. Mas durante um tempo eu estive a comer arroz. Porque eu respondi àquilo que Deus me tinha mostrado e eu fiquei curado. Agora, não, toda a gente tem problemas de estômago, deve comer arroz. Não, eu não estou a dizer isso. Eu estou-lhe a dizer o que é que Deus me mostrou a mim. Podia fazer outra coisa qualquer. Podia-me dizer, olha, come batata frita. Eu iria comer batata frita de bom agrado. Mas você percebe? Deus sabia que eu não era muito apreciador de arroz. Ele queria ver era se eu obedecia. Porque ele podia me curar a qualquer momento. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus vai se mover para si na altura que você se move para Ele. Tornai vós para mim que eu tornarei para vós, diz a palavra de Deus. E diz para você entender que Ele é que é Deus e nós, como humanos, devemos dirigir-nos a Ele e buscá-lo a Ele. Devemos fazer isso em público. Eu não sou muito. Se você estiver numa igreja e estiverem todos a orar, glória a Deus, vocês juntos, oração, confie no Senhor que Ele vai fazer milagre na sua vida. Ele vai abençoar e vai abençoar para qual a oração que está a acontecer. Agora, se você estiver sozinho, você não precisa de orar em voz alta. Você pode estar no seu quarto e orar, claro, em voz audível a si. Não é preciso estar a gritar. Está a buscar a Deus. Está a dizer a Ele que confia nele, que precisa dele, que lhe dê direção para a sua vida. Em nome de Jesus. Bartimeu gritava, porque ele precisava de chamar a atenção de Jesus e não tinha outra forma, porque ele não sabia onde é que ele estava. Se calhar, se ele tivesse visto, ele chegava lá e ia tocar em Jesus, mas ele não tinha visto. Ele arranjou a única forma que conhecia de chamar a atenção a Jesus.
Repara aqui numa coisa. Ele levantou-se, foi ter com Jesus, e Jesus, falando, lhe disse-lhe, no versículo 51, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, e eu tenha vista. Será que Jesus não tinha visto que ele era cego? Tinha. Mas Jesus queria saber se ele tinha a fé necessária para ser curado de cegueira. E perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Quando ele disse que tenha vista, ele estava a dizer que ele acreditava que Jesus tinha o poder e a capacidade para lhe dar a visão outra vez e ele poder ver. E foi isto suficiente para Jesus poder operar o milagre, porque viu fé nele. Por isso ele respondeu, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguia a Jesus. Durante esta semana, eu perguntei a Deus se eu podia orar por outra pessoa. E a resposta de Deus para mim foi, se Ele te permitir, podes orar por ele. Entenda uma coisa. Tem que haver permissão das pessoas para se poder orar por ela. Uma coisa é você sabe alguma coisa que outra pessoa está a passar e você quer orar por essa pessoa e você vai interceder por essa pessoa. Vai dizer, Pai, ajuda. Ela precisa da tua ajuda, ajuda, Senhor. Não conta o problema a Deus, porque Deus já sabe o problema dela. Conta a solução, porque você crê que Deus é poderoso para lhe dar a solução. Obrigada, Pai, que tu já lhe deste a solução a esta pessoa, estás a abençoar, estás a guiar para o caminho certo. Esta é a oração correta. Não conta o problema a Deus. Não vale a pena, Deus já sabe. Conta a bênção. Conte que você acredita em Deus, que Ele é a solução para essa pessoa. E mais. E aquele que se dirige a Deus em procurar alguma coisa, diga a Deus que Ele é poderoso para fazer na sua vida a diferença. Eu lembro-me, há muitos anos atrás, só dizia, Senhor, tu podes, tu podes, tu podes. E Ele fazia. Glória a Deus. Que Ele podia. E eu estava a dizer que Ele era capaz e que era poderoso o suficiente para poder me resolver o assunto na minha. Eu quero que você entenda que Deus é muito maior do que você pode pensar. Que Ele tem o poder e a capacidade de ser o Todo-Poderoso. E Ele quer operar na sua vida. Se você crer nele, deixar Ele fazer. Muitas das vezes a oração que você está a fazer impede a bênção. Mas se eu estou a orar, como é que impede a bênção? Às vezes você ora de maneira de não acreditar. Quando você diz, Pai, se puder, ajuda-me. Como é que Ele não pode? Senhor, faz-me isto. Mas depois você conta às outras pessoas, não, está-me isto a acontecer, eu não tenho solução. Então se você pediu por solução e depois diz às outras pessoas que não tem solução. Sabe o que devia acontecer a muitas pessoas? Exatamente o que aconteceu ao pai de João Batista. Sabe o que aconteceu ao pai de João Batista? O anjo apareceu-lhe e disse-lhe assim, que olha, tu vais ter um filho. Ele era avançado a idade, a mulher toda a vida ter sido estéril, e a mulher também é avançada a idade, e ele disse, vai ter um filho. Como é que eu vou ter um filho com esta idade? Disse ele. E o anjo olhou para ele, olha, tu vais ficar calado até o dia que ele nascer.
Porque ele era o único que sabia que isso ia acontecer. E o anjo, através de Deus, não queria que ele impedisse a bênção, então ficou calado até o dia que nasceu. E quando nasceu, ele já sabia o nome dele, deveria de ser João. Mas ninguém da sua família alguma vez o chamou João. Mas ele, agarrado, como não conseguia falar, escreveu numa tabuinha João. Toda a gente ficou maravilhada e admirada e disse: mas ninguém na tua família nunca se chamou João. Mas mal ele escreveu João e toda a gente ficou admirada, a boca dele se lhe abriu e pôde falar, porque a criança já tinha nascido. Ele glorificava a Deus pelo nascimento dessa criança. Será que muitas das vezes Deus tem que fazer isso nas nossas vidas para ficarmos calados até receber a bênção? Oramos a Deus a pedido de libertação e depois andamos na nossa vida e queixamos aos outros que não há solução para nós, então não estamos a confiar em Deus pela solução? Eu aprendi isso muito depressa. Como tentavam fazer desistir daquilo que eu queria. Quando falavam de todas as impossibilidades de receber aquilo que eu queria. Quando me agarravam e dizer não dá, não é possível. Eu disse, para mim vai ser possível. E foi possível. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida se você confiar nele e calar essa boca. Você está a ouvir? Se você orou alguma coisa buscando a Deus, Senhor, dá-me solução para este assunto, dá-me isto, dá-me aquilo, liberta-me nesta área. Você nessa área nunca mais vai dizer nem contar a ninguém que tem um problema. Cala-se, pura e simplesmente. Cala. Quando lhe perguntam, então como é que está? Está tudo bem. Mas está tudo bem mesmo? Está tudo bem. Então e isto e aquilo? Está tudo bem. Você está a andar com Deus. Vamos voltar a Lucas. Vamos abrir em Lucas. Lucas 18, 1. Lucas 18, 1. Veja esta parábola. Lucas 18, 1. Veja o que é que Jesus mostrou-nos a nós o que devíamos fazer para podermos receber a bênção nas nossas vidas. Lucas 18, 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei-lhe de fazer justiça para que enfim não volte e não me importune mais. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que é que Jesus nos estava a transmitir? Quando vocês orarem por alguma coisa, não larguem isso até ao fim. Não arranjem soluções de segunda. Se você orou por um carro, um determinado carro, de uma determinada cor, com um determinado contexto lá dentro, você vai orar por esse carro sempre, até receber esse carro. E você aparece, não, há hipótese agora deste outro carro, de um carro diferente, de uma forma diferente, uma coisa. Você tem que agarrar e continuar a orar pelo carro, até receber aquele carro que você orou.
Eu estou-lhe a dar exemplo de um carro só como ilustração, para lhe mostrar o que pode ser. Eu quero é que você entenda uma coisa. Aquilo que você ora, mantenha-se fiel até ao fim. Porque fiel é Ele para nos abençoar. Você entende? Fiel é Ele para nos abençoar. Quando você orar por alguma coisa, não, mas podemos antes fazer assim, assado. Não aceite isso. Não aceite isso. Vá até ao fim. Até ouvir. Faça como esta viúva, faz-me justiça, faz-me justiça, faz justiça. Mas tens hipótese de não fazer justiça, mas faz desta forma ou daquela forma. Não, faz-me justiça. Dá-me aquilo que eu pedi. Dá-me o que eu te pedi. Dá-me o que eu te pedi. Como é que você faz isso? Obrigada, Pai, que aquilo que eu te pedi tu já me deste, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, que o que eu te pedi a ti já está na minha vida, no nome de Jesus. Mas agora tu tens de ter uma solução, tens de fazer as coisas de outra forma e tal. Não tenho nada, tenho Deus na minha vida, eu confio naquilo que eu orei. Deus é a minha solução. Mas, por favor, em nenhum tempo arranje uma solução de segunda. Porque só sei arranjar uma solução de segunda, Deus para de fazer tudo o que deve a fazer. E você perdeu tudo o que orou. Você está a ouvir? Se você está indeciso no que há de pedir, e você ainda está indeciso no que há de pedir a Deus, então, pronto, aí tem toda a razão. Você ainda está a decidir. Agora, se você sabe o que quer, realmente o que quer, pede a Deus, mantenha-se fiel ao que pediu até ao fim. Mas agora há a hipótese disto, há a hipótese daquilo, isto agora está. Ouça, isto já não acontece agora na minha vida. Graças a Deus que não acontece. Mas também eu mudei a minha forma de atuar na vida. Mas houve alturas que eu orava e as coisas só aconteciam à última da hora. Mas eu nunca me desviei do objetivo. Nunca tentei arranjar outra solução para o caso. Nunca. Eu deixei nas mãos de Deus e era Ele que resolve. Eu tive um caso que demorou anos a ser resolvido. Anos. E sabe como é que terminou? Terminou com o bloqueio das minhas contas bancárias. Todas foram bloqueadas. Eu já tinha estado a orar porque sabia do que é que estava a acontecer e eu orava a Deus e dizia, Senhor, só tu podes resolver. Só tu. Mas eu podia ter feito isto, podia ter pedido emprestado, podia ter feito assim, podia ter afastado. Não, eu decidi confiar em Deus. Eu orava confiando em Deus. Mas chegou uma altura que bloquearam as minhas contas bancárias todas. Nessa noite, depois de me terem bloqueado as contas todas, eu dizia, não sei, Senhor, eram 3 da manhã mais ou menos, estava eu a trabalhar, eu não sei como é que vais ser a solução, mas tu és a minha solução. Foi isto que eu orei. Perto das 5 da manhã recebo um telefonema, um colega meu chega ao pé de mim, põe-me um multibanco dele na mão e diz, paga a tua dívida e depois falamos. Eu paguei com o cartão dele de multibanco e depois, Deus, um ano depois, eu consegui pagar tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas entre esse período e o período da solução, não foi fácil. Não foi fácil, porque eu lutava. Eu via as coisas, eu sabia das coisas e eu, dentro de mim, e agora, mas eu dizia, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Eu era fortificado na fé, exatamente como Abraão, dando glórias a Deus. Eu confio em Ti, Senhor. Eu não mudei o objetivo, eu não mudei a oração, eu não mudei nada. Eu continuei em frente de uma só forma. E Deus
O que parecia, numa altura que estava tudo mal, agora é que não há solução, foi exatamente a solução de Deus para o caso. Quero que você entenda. Você pode estar a passar por muitas circunstâncias, mas acredita em mim, Deus é a sua solução para tudo na sua vida. Você pensa, mas assim assado. Ouça, se você pensa dessa forma, Deus para de atuar na sua vida. Estão a ouvir? Deus para de atuar na sua vida, se você não o buscar em primeiro lugar. Agora, se você buscar, e haja o que houver, digam o que disser, venha o que vier, você continuar a confiar em Deus, como esta mulher fez com este juiz injusto, continuava a insistir, a insistir, a insistir. Veja o que é que está aqui escrito. Versículo 7, Lucas 18, 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com Ele. Ainda que eles pensem que não, eu oro a Deus e é instantâneo. Às vezes não é. Às vezes não é. Eu tenho muitos casos que eu orei por pessoas e foi instantaneamente. Mas tem outros casos que não foram. Sou eu Deus para escolher? Não, não sou. Eu apenas creio em Deus. Ele é a solução para tudo. Isso eu sei. Isso garantidamente eu sei. E isso eu sei. Há pouco tempo, mesmo muito pouco tempo, eu precisei de uma coisa. E eu disse, Senhor, eu preciso. E é isto. Ele trouxe a solução. Então, cabe a cada um de nós decidir o que é que quer. Ou confio em Deus plenamente e unicamente e não arranja soluções de segunda, soluções de terceira ou soluções, não. Eu vou fazer isto, caso isto não resulte, eu já tenho esta hipótese. Pois isso não é andar com Deus. Isso não é confiar em Deus. Você já tem uma outra solução, já não é confiar em Deus. Confiar em Deus é você orar, nunca arranjar outra solução para o assunto e esperar em Deus e confiar em Deus. Agora, entenda no processo, todo o seu processo. Deus vai permitir algumas coisas que aconteçam na sua vida. Mas durante esse processo você não pode mentir. Durante esse processo você não pode duvidar. Você tem que lutar contra a dúvida. Durante todo esse processo você não vai ser assaltado de todas as dúvidas possíveis. Pois eu tenho promessas de Deus há anos, muitos anos atrás, mesmo muitos anos atrás. Eu tenho promessas de Deus na minha vida que ainda vão acontecer. Mas como é que você sabe que vai acontecer? Vão porque Ele é Deus. Ele é Deus. Você está-me a ouvir? Ele é Deus. E eu sei que acontece. Confio nele. Ele é tudo para mim. Então, você ora alguma coisa, não duvido. Eu aconselho você a começar com coisas mais pequenas. Pode ser mais pequeno para si. Pode ser mais pequeno para si, pode não ser mais pequeno para os outros, mas comece com coisas mais pequenas. Para você ver que Deus respondeu e você vai ganhando mais fé. Vai perceber? Você, por exemplo, está com uma dor de cabeça e você ora, Pai, olha, a tua palavra diz que Jesus levou todas as minhas dores e as minhas enfermidades, por isso eu confio que estas dores de cabeça já saíram de mim no nome de Jesus. Ora, são tão simples. Mas dores de cabeça são coisas que podem acontecer. Não em mim, claro. Mas pode acontecer. Então, você está a desviar
declarando a Deus que confia nele por causa do que ele diz na sua palavra. Ele vai tirar as dores de cabeça. E você, isso, poxa, resultou. Então, se resulta com dores de cabeça, também vai resultar com outras coisas. Você começa a orar por coisas maiores. Sempre confiante. E se vier isto, e se for aquilo, então isso é aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro. E a palavra de Deus. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas suas pisaduras já fomos sarados. Esta é a palavra. Esta é a verdade. É isto que acontece. Você tem que fazer algo realmente diferente para ser notado por Deus. Para que Deus se mova em si e traga a bênção para no nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos dizer, Pai, ajuda-me, Senhor, a confiar cada vez mais e mais em Ti. Porque grande és Tu, Senhor, poderoso és Tu para poder fazer tudo. Senhor, dá-me as experiências necessárias para que eu ganhe cada vez mais fé e confiança em Ti. Porque eu sei que Tu vais abrir portas que antes estavam fechadas e vais fechar portas onde antes estavam abertas. Tu podes tudo, Senhor. E eu creio em Ti. Minha oração é para Ti, Senhor. Tu és a minha cura, Tu és a minha libertação, Tu és a minha bênção. Eu creio em Ti. No nome de Jesus. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Boa semana. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Mesmo muitas bênçãos. Procure-as que você terá. No nome de Jesus.